Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 8: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém? Queridos, versículo 3, a primeira parte diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: não farás para ti imagem de escultura. Versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Amém? Pode tomar o teu assento. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Aleluia. É maravilhoso o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos a escolha de Deus em um homem que os irmãos conhecem muito bem sobre ele, que é Abraão. E Abraão, meus queridos, ele é a 19ª geração depois de Adão. Você conta a primeira geração depois de Adão, que é 7, e aí você vai seguindo a 19ª geração está Abraão. E se nós levarmos em consideração os textos bíblicos, Gênesis capítulo 5, você tem a cronologia dos nascimentos, da genealogia da descendência de Adão, principalmente a descendência de Sete. Então você tem uma raiz genealógica em Gênesis capítulo 5 e outra raiz genealógica em Gênesis capítulo 11. Ambas as duas raízes genealógicas, elas apresentam o nascimento dos descendentes de Adão a partir de Sete, e depois a Gênesis capítulo 11 apresenta a descendência a partir de Sem. Preste atenção, Adão teve 3 filhos cujos nomes aparecem na Bíblia, fora aqueles que não aparecem, que é Caim, Abel e Sete. Então quando você pega Gênesis capítulo 5, você tem a descendência de Adão a partir de Sete, pegando de Sete até Noé, terminando em Noé. Noé já indo para o dilúvio. Quando você chega em Noé, Noé teve 3 filhos com o nome registrado, que é Sem, Cã e Jafé. Então quando você pega o capítulo 11 de
Gênesis, você tem a descendência de Noé a partir de 100 até Abraão. Então veja que no capítulo 5 você tem a geração de Adão a partir de 7 até Noé. E depois em Gênesis 11 você tem a descendência de Noé a partir de 100 até Abraão. Então quando você observa, são 19 gerações a partir de 7, filho de Adão, até Abraão. Se você somar as datas que o texto ali apresenta, vai dar 1958 anos, desde Adão até Noé, até Abraão, 1958 anos. Se você fizer toda a soma de Gênesis 5 e de Gênesis 11, 19 geração, 1958 anos. Quando nós consideramos que Adão está no ano 4004 a.C., e você desconta 1958 anos, você recai ao ano 2046 a.C. Então, segundo esses registros bíblicos, no ano 2046 a.C., nasceu Abraão, filho de Terá, em uma região da Mesopotâmia chamada Ur. Aleluia. E Abraão nasce na terra de Ur, e ele sai de Ur em direção a uma terra que o Senhor havia dito que daria a ele e aos seus descendentes. E ele caminha até uma terra por nome de Harã. Harã está na Mesopotâmia, entre os dois rios você tem aquele pedaço de terra banhada pelos dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Aquele pedaço de terra banhada no meio que é conhecido como terra fértil, ou pedaço fértil, crescente fértil, vai ter vários nomes para referir aquele pedaço de terra que está entre os dois rios. É ali que está Harã. E Abraão sai de Ur da Caldeia, Ur dos caldeus da Mesopotâmia, e desce junto com Terá, seu pai, a Or, o seu irmão, e Harã, seu sobrinho. Ló, seu sobrinho, desculpa. Ele sai com Harã, seu irmão, e Ló. E ele vem até o crescente fértil, até Harã. E quando ele chega em Harã, ele estabiliza em Harã por algum tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo. E nesse período de tempo que Abraão, juntamente com Terá, seu pai, e Harã, seu irmão, e Ló, seu sobrinho, se estabelece em Harã, diz o texto que Terá, pai de Abraão, morreu, e Harã, seu irmão, também morreu ali. E depois que ele morreu ali, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 12, versículo 4, que Abraão sai de Harã com 75 anos de idade. Ou seja, agora nós Abraão nasce em torno dos anos 2046, menos 75 anos, nós estamos em torno do ano 1971 a.C. E é nesse período que Abraão sai da terra do crescente fértil de Harã e parte em direção a Canaã, a terra prometida. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Gênesis 12, versículo 1 diz que o Senhor Deus apareceu a Abraão e disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu, o Senhor, te mostrarei. Glória a Deus. Versículo 2 ele diz: de ti eu farei uma grande nação. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Versículo 4 diz que Abraão saiu de Harã com 75 anos de idade. E aí dá uma ideia que quando Deus falou com Abraão para sair da terra, ele estava em Harã com 75 anos de idade. Mas isso é um engano, porque quando você chega em Atos capítulo 7, versículo 2, diz assim: que o Deus dos nossos pais apareceu a Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, em Ur, antes que o seu pai morresse. Ou seja, Deus falou com Abraão quando ele estava ainda em Ur da Caldeia, lá na região da Mesopotâmia, e disse para Abraão: sai da tua casa, da casa do teu pai, para uma terra que eu mostrarei. E Abraão sai de Ur da Caldeia e desce para Harã, e o seu pai sai com ele. Aleluia. Deus diz: sai da casa do teu pai, do meio dos teus parentes. Lá os parentes de Abraão seguem com ele. Irmão, um problema sério é quando a gente leva com a gente alguém que não é para levar. Deus disse lá em Ur das Caldeias, Atos 7, verso 2: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Abraão saiu de Ur da Caldeia, só que levou com ele Terá, seu pai, Arão, seu irmão, e Ló, seu sobrinho. Levou com ele. O que aconteceu? Quando ele sai de Ur da Caldeia e se hospeda no crescente fértil em Harã, morre Terá e morre Arão. Abraão perde seu pai e seu irmão, tudo ali. Por quê? Porque Deus já havia dito que não era para Abraão estar no meio dos seus parentes, é para ele estar sozinho. Mas ele saiu e trouxe os seus parentes com ele.
Como ele descumpriu a ordem, seu pai e seu irmão morreu em Harã, no crescente fértil, para que Abraão ficasse a sós, como Deus havia dito. E Abraão ainda insiste em não ficar só. Ele sai de Harã com 75 anos e leva logo seu sobrinho. Então não falou, deixa esse povo para trás. Ele sai de Ur da Caldeia trazendo Terá, que é seu pai, trazendo Arão, que é seu irmão, e Ló, que é seu sobrinho. Deus falou, deixa esse povo para trás, Abraão. Não vou deixar não, vou levar. Morreu Arã e morreu Terá. Abraão não aprendeu a lição, falou, eu vou partir viagem e vou levar Ló. Quando você chega um pouquinho mais adiante no capítulo 12, capítulo 13, mais ou menos, de Gênesis. Desculpa, capítulo 14, mais ou menos, de Gênesis. Aí você vê os pastores de Abraão e os pastores de Ló dando problema. E aí eles têm que se separar. Ló desce para as campinas de Sodoma e Gomorra e Abraão pega destino às terras do outro lado ali. Por quê? Porque aquilo ali era algo que não era para eles estar seguindo aquela direção. Deus havia dito lá atrás, larga esse povo para trás. Mas tem hora que a gente insiste uma coisa que Deus já falou, não é, eu não quero isso. E aí a gente tem que apanhar, até a gente entender que não é, Deus já falou que não é. Abraão insistiu, morre pai, morre irmão, ele insiste da briga, da confusão, da problema. Até que Abraão entendeu, vamos fazer o seguinte, você escolhe onde for melhor, você segue seu caminho, eu vou seguir a estrada. Porque esse negócio Deus já falou faz tempo, não é para a gente ficar junto, e eu estou insistindo, uma coisa que não é para ser, só está me dando problema. E aí ele entendeu e se separou. E aí tem hora que a gente precisa entender. E Deus não quer, não é. É gente boa, Terá é meu pai, sim é seu pai, mas deixa eu pegar para trás. Arã, é gente boa, sim, é gente boa, é meu irmão, sim, é seu irmão, mas deixa para trás. Eu sei, mas Ló é meu sobrinho, eu sei, mas deixa isso para trás. Deixa para trás, é Terá, é papai, é irmão, é sobrinho, é gente boa, mas deixa para trás. Você tem que entender que nem todo mundo que é gente boa tem que ficar colado com você. Nem todo mundo que você acha que é gente boa, só porque é parente ou tem algum grau de aproximação, você tem que ficar levando em tudo. Tem gente que você tem que deixar para lá. Tem que deixar para lá. Se você não deixar, você vai ficar continuando tendo problema. Entenda a mensagem que Deus está falando com alguém. Tem coisas que você tem que deixar para lá. As más companhias corrompem os bons costumes. O pai de Abraão, Terá, era construtor de mais estrutura. Abraão serve um Deus que não aceita isso. Aí Deus pensa, Abraão, deixa esse negócio para lá. E Abraão insiste até que Deus tem que começar a tirar a vida de algumas pessoas para ele. Alguém já entendeu a mensagem. Tem coisa que você tem que deixar para lá. Mas vem, queridos, continuando o texto. E aí, com 75 anos, Abraão sai de Harã. E quando Deus se apresenta a Abraão, segundo Atos 7, verso 2, ele estava na Caldeia, na Mesopotâmia. Deus faz a Abraão, no capítulo 12, versículo 2 de Gênesis, uma grande promessa. Que promessa é essa? De ti eu farei uma grande nação. Então Deus promete para Abraão dele fazer uma nação. Uma nação não é uma nação qualquer, não é uma nação comum, mas uma grande nação. Não é uma nação pequena, mas uma grande, uma gigantesca, como a areia que está na praia do mar e como as estrelas que estão no céu, assim será Abraão, a sua descendência, não dá para contar. Então Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. E aí Deus promete não só fazer uma nação, mas você fazer uma nação é como você fazer um filho. Não é difícil nem é tão ruim assim. Mas às vezes os pais fazem filho para jogar na rua. Às vezes o pai faz filho para deixar na calçada. Às vezes o pai faz filho para ir para o asilo, para ir para a mão de conselho tutelar. Não tem responsabilidade. E Deus, ele é um pai responsável. Ele diz, eu vou fazer Abraão de uma grande nação, mas eu sou um pai responsável. Eu não vou fazer uma nação para ir para o asilo. Eu não vou fazer uma nação para ficar jogado disperso. Eu não vou fazer uma nação para ficar por aí sem ter onde ficar, não. Eu farei de ti uma grande nação. E aí diz Gênesis capítulo 15, e o versículo 18, dizendo assim, e naquele mesmo dia, Deus fez uma aliança, um pacto com Abraão, e diz, toda essa terra, desde o rio do Egito, ou seja, o rio Nilo do Egito, até o grande rio Eufrates, eu tenho dado para a tua descendência habitar nela. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Sou um pai responsável. Eu dou uma nação para ti, mas dou terra para essa nação habitar. Eu não darei uma terra, mas ele diz, eu tenho dado para a tua descendência. Ele está dizendo, eu ainda nem fiz a nação, mas a terra eu já dei. Preste atenção nisso. Olha o que Deus está dizendo, eu nem fiz a nação, mas a terra eu já dei. De ti eu vou fazer uma grande nação, mas essa terra do rio do Egito até o Eufrates eu já tenho dado.
Deus está dizendo: antes de eu fazer a nação, a terra eu já fiz, já dei, já preparei a deles. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu sou um pai que antes de eu fazer o filho, eu já abri uma conta no banco e já coloquei 1 milhão lá. Quando ele nascer, a bênção dele já está lá esperando, só ele terá 18 anos para ir lá sacar e fazer o que quiser. É isso que Deus está dizendo: eu sou um pai responsável e antes de eu fazer a nação, eu já tinha terra. Só que aí Deus não é apenas um pai responsável, Deus é um pai amigo. E nós devemos lembrar que Abraão, diz a Bíblia, que era amigo de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 8 diz que Abraão é amigo de Deus. Tiago 2, versículo 23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Glória a Deus. E amigo, quando você é amigo, você não esconde o segredo. Jesus diz em João 15, o versículo 15: eu já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado amigo, porque tudo quanto o meu Pai tem me mostrado, tudo quanto eu recebi de meu Pai, eu tenho vos feito conhecer. Aleluia. Jesus está dizendo: o servo ele não sabe de nada, mas o amigo ele sabe. O amigo sabe de segredo, o amigo sabe de informação oculta, o amigo sabe de detalhe. Então, quando Abraão é amigo de Deus, quando você olha para Gênesis, capítulo de número 18, a Bíblia diz que 3 varões celestiais chegaram na casa de Abraão, lá nos cavaleiros de Mamre. E aí chegou, conversou com Abraão, 2 deles saíram, desceram para Sodoma, Gênesis 19, e um ficou lá. E aí, na conversa entre Abraão e aquele que ficou, aí Abraão vai perguntar para eles sobre o que estava para acontecer, e eles vão dizer: por acaso eu ocultaria alguma coisa de Abraão? Por quê? Porque, em outras palavras, Deus está dizendo: Abraão, nós somos amigos. Aleluia. Se nós somos amigos, eu não vou ocultar de você a realidade. Então veja que eu estou dizendo que Deus é um pai cuidadoso, é responsável. Fala: Abraão, eu vou fazer uma nação, mas antes de eu fazer a nação, eu já tinha terra. Só que como eu sou amigo, eu não vou esconder segredo. Qual é o segredo, Senhor? Gênesis 15, verso 13. Deus diz assim: é certo que peregrina será a tua geração na terra estrangeira, e eles vão afligir eles, vão escravizar eles por 400 anos. Sabe o que Deus está dizendo a Abraão? Eu sou amigo, eu vou dar um povo, vou dar uma nação, já estou dando para eles antecipadamente a terra, mas não vou te esconder a realidade. 400 anos eles vão sofrer na terra estrangeira, até que eles saiam de lá para se libertar. E outros palavras, Deus está dizendo: Abraão, eu vou ser um bom pai. Antes de eu fazer a nação, eu já preparei a terra, eu sou um bom pai, mas eu não vou livrar eles da experiência do sofrimento. Queridos, é importante nós entender que Deus, Ele sendo bom, Ele não prepara um caminho somente de bondade para nós. Aleluia. Deus, Ele sendo bom, Ele não prepara só pétalas, só flores para nós caminhar. Ele sendo bom, e aí Ele diz lá em Mateus capítulo 7, que vós sendo maus sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas dádivas àquele que lhe pedir. Só que nem sempre essas boas dádivas que Ele dá, para nós parece ser tão boas assim. Nem sempre essas dádivas que Ele nos dá, nos parecem tão boas assim. Às vezes as dádivas de Deus nos vêm como forma de sofrimento, para nos gerar experiência e amadurecimento. Aleluia. Está entendendo? Diga amém. Amém. Isaías capítulo 5, versículo de número 8 e 9 diz assim: porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Porque assim como os céus estão mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos. Então, queridos, às vezes Deus trabalha por uma direção que a gente não é capaz de compreender o que Deus está fazendo. E Deus, como um bom pai, Ele vai criar a nação, e antes de criar, Ele já prepara a terra, e já doa a terra. Mas ele poderia ter dito a Abraão: vão querer escravizar eles, mas eu sou um bom pai. Você acha, Abraão, que eu vou deixar? Você acha, Abraão, que eu vou permitir? É lógico que não, eu sou um bom pai. Se eu já tinha até terra para Israel, antes de Israel existir, você acha que eu não vou livrar eles do sofrimento? Aí diz Abraão: eu sou um bom pai, sou responsável, já preparei até uma terra antes de Israel nascer, só que eu não vou livrar eles do sofrimento. 400 anos eles vão sofrer no Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo a Abraão: eu vou permitir eles viver a experiência da humilhação, para eles amadurecer e compreender e aprender. E aí, irmãos, é onde a gente precisa entender o caminho que Deus trabalha. Naum capítulo 1, versículo 2 diz que Deus deu o seu caminho na tempestade e na tormenta. Ou seja, no meio daquele alvoroço que você não entende nada,
ali está o caminho dele. No meio daquela tempestade que você fala, isso veio para mim matar e dizer, aí está o meu caminho, calma lá. O meu caminho está na tempestade e está na tormenta. No meio da tormenta e da tempestade que você não entende nada, ali está a minha estrada, ali está o meu caminho. É por ali que eu estou passando e fazendo você passar. Aleluia. E aí, meus queridos, quando nós continuamos mergulhando no texto de Israel, desce, Gênesis 46, diz que através de José, o sonhador, toda a sua família e, consequentemente, todo Israel, desceu para a terra do Egito. E lá eles passaram um espaço de 430 anos, diz o texto mesmo. E aí chegou o tempo da libertação. No tempo da libertação, quando chega, Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus chegou para um homem por nome de Moisés, lá no Monte Sinai, e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo Israel, eu ouvi o seu clamor, o seu sofrimento. Versículo 8, Deus diz assim, no capítulo 3 de Êxodo: eu desci para os livrar e os tirar da escravidão do Egito e os levar a uma terra larga, espaçosa e que manda leite e mel. Aleluia. Cumprimento de promessa. Cumprimento de promessa. Então Deus está dizendo: eu desci para cumprir a minha promessa. E aí, irmãos, quando Deus desce para cumprir a sua promessa, Ele tira Israel da escravidão do Egito. Êxodo 12 e o versículo 36 está escrito que saíram 600 mil homens a pé, fora as crianças e as mulheres. Segundo a maioria dos cálculos históricos, diz que saiu do Egito naquele dia em torno de 3 milhões de pessoas a pé. Aleluia. 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora crianças e mulheres, diz Êxodo 12, 36. Mas os historiadores dizem que saíram 3 milhões de pessoas lá. E eles saíram do Egito em direção à terra de Horebe, em direção ao Monte Sinai, porque Deus havia dito para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12, dizendo: quando você tirar o povo daqui do Egito, você rodeia com eles e traga eles aqui no monte, que eu vou marcar um encontro com eles aqui. Aleluia. Eu quero que tu tira eles do Egito, faz o rodeio e traz aqui. Eu quero eles aqui. E aí Moisés tira o povo do Egito e parte na direção do Mar Vermelho. Vocês conhecem a história. Israel, os egípcios cercam eles ali, o mar se abre, engole os egípcios, e Israel sai vindo do outro lado. E eles caminham, o texto de Êxodo 19, versículo 1, diz que eles caminharam 3 meses. Quando findaram 3 meses de caminhada, eles chegaram no pé do Monte Sinai. Quando eles chegam no pé do Monte Sinai, 3 meses depois de ter saído do Egito, aí Moisés, diz o versículo de número 3, que Moisés subiu no monte para falar com Deus. E Deus vai começar a dizer para Moisés, com relação a Israel, com relação às promessas, e 2 promessas Deus faz ali no monte, para Israel, através de Moisés, e manda que ele diz a Israel. Quais são as 2 promessas? Primeiro, Êxodo 19, versículo 5. Diga aos filhos de Israel, diz o Senhor, diz aos filhos de Israel, Glória a Deus. que eles serão, se diligentemente ouvirem a minha voz, e tomares cuidado em fazer tudo quanto eu os tenho ordenado, eles serão para mim uma propriedade peculiar entre toda a terra, porque toda a terra é minha. O que Deus está dizendo? Essa é a primeira promessa. Deus está dizendo: embora toda a terra seja minha, eu vou trazer Israel para ser uma propriedade peculiar. Embora toda a terra seja minha, foi construção das minhas mãos, obra das minhas mãos, tudo foi eu que fiz e criei, mas Israel, eu tenho um plano mais peculiar, particular. Em outras palavras, Deus está dizendo: Israel vai estar bem pertinho de mim. Aleluia. Deus. Israel vai ser um povo que vai estar junto, vai estar próximo de mim. E aí a segunda promessa está em Êxodo 19, versículo 6. Ele diz assim: eles me serão uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? O termo sacerdotal, queridos, significa aquele que permanece na presença. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, olha para mim, você está dizendo. Sabe o que Deus está dizendo? A nação de Israel vai permanecer na minha presença. Aleluia. Vai permanecer na minha presença, vai ficar perto de mim. Eles vão estar junto de mim, na minha presença, desfrutando disso aqui. Essas promessas. Só que, queridos, quando eu falo de permanecer na presença de Deus, estar perto da presença de Deus, eu estou falando de relacionar. Eu estou falando o quê? Eu estou falando o quê? Eu vou um pouquinho mais além. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando o quê? Intimidade. Eu estou falando de relacionamento, estou falando de intimidade. Aleluia. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, bem simplesinha.
sim, é bom que eu estou pregando aqui, porque aqui eu tenho uma liberdade que eu não tenho em outro lugar. Aqui eu prego, eu ensino, eu converso, faço tudo ao mesmo tempo. Preste atenção. Quantos aqui querem ter intimidade com Deus? Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Bom, ok. Quando nós falamos de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, proximidade, amizade, é o que Deus prometeu a Israel. É o que Deus prometeu a Israel. Mas, queridos, quando nós falamos de amizade, toda amizade, ela envolve alguns critérios. Ela envolve alguns critérios. Porque quando você vai se relacionar com uma pessoa, você tem que entender o que ela gosta e o que ela não gosta. O que ela gosta e o que ela não gosta. Não adianta você querer construir um laço de relacionamento com uma pessoa fazendo o que ela não gosta. Não adianta você querer criar um vínculo de amizade com alguém se você anda na contramão do que ela gosta. Não vai funcionar. Então, como Deus declarou que Ele estaria em um laço de relacionamento com Israel, aí Deus vai dar para Israel aquilo que nós conhecemos como Decálogo ou 10 mandamentos. E o que é os 10 mandamentos? Vamos desmistificar os 10 mandamentos aqui. O que é os 10 mandamentos, irmãos? Os 10 mandamentos, em linha direta, dividem em duas partículas. Em quantas partículas? Quantas partículas? Duas partículas. A primeira partícula dos 10 mandamentos, ela contém 4 mandamentos. Contém quantos? Contém quantos? 4 mandamentos. O primeiro deles, não terás outro diante de... Vamos lá, só você, não terás? Essa é a primeira partícula. Esse é o primeiro mandamento, a primeira partícula. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de nem do que está em cima no, nem embaixo nem de baixo nas águas que estão debaixo da. Não vai fazer nada disso. Esse é o segundo mandamento, essa é a primeira partícula. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa é a terceira partícula dessa. É o terceiro mandamento dessa primeira partícula. E o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses são os 4 mandamentos contidos na primeira partícula. A segunda partícula contém 6 mandamentos. Eu não vou entrar neles aqui porque não é o objetivo da noite. E como funciona essas duas partículas dos 10 mandamentos? A primeira partícula, que contém 4 mandamentos, eles são os mandamentos necessários para um bom relacionamento entre Deus e o ser humano. Ele diz respeito ao relacionamento entre Deus e o homem. E os 6 últimos mandamentos da outra partícula diz respeito aos relacionamentos entre um homem e o outro. Não roubarás, você não pode me roubar. Não adulterarás, você não pode praticar a ação de adulterar com a pessoa. Não matarás, você não pode me matar, eu não posso te matar. Não cobiciará o que é do seu próximo. Você não pode cobiçar o que é meu, eu não posso cobiçar o que é seu. Isso é o que? Relacionamento entre indivíduos, entre pessoas. Então, 6 dos 10 mandamentos diz respeito ao relacionamento humano, homem com homem, mulher com mulher. Mas os 4 primeiros mandamentos diz respeito ao relacionamento entre Deus e o ser humano. E é aqui que nós vamos nos concentrar. Glória a Deus. Quando Deus dá os primeiros 4 mandamentos, Deus está dizendo para Israel: Israel, você quer ser meu amigo? Você quer ter relacionamento comigo? Então você tem que saber do que eu gosto. Você precisa saber de alguns princípios que você precisa seguir para nós se relacionar bem. Você precisa conhecer alguns princípios elementares do nosso relacionamento para dar certo. Porque não tem como ter amizade entre duas pessoas opostas. Não tem como ter amizade entre duas pessoas que trabalham em linhas contrárias, que gostam de coisas contrárias, que fazem coisas contrárias. Não tem como. Não andarão 2 juntos se não tiver de acordo. Então, para ver o relacionamento, para ver essa intimidade, as coisas têm que bater, têm que andar em consonância uma com as outras. Aí Deus está dizendo para Israel: vocês serão os meus amigos, estarão na minha presença, mas para isso dar certo, tem 4 regrinhas básicas que eu exijo que vocês façam para mim. Tem 4 regrinhas básicas, que são as regras do meu relacionamento, que vocês terão que trilhar por elas para ter esse relacionamento comigo. Ao contrário, não vai dar certo. Glória a Deus. Se vocês não trilhar essas 4 regrinhas básicas, não tem como nós termos relacionamento. E aí, irmão, eu cheguei no teor da mensagem que eu vou pregar, e daqui a pouco eu termino, que já é 8h30. Eu quero falar rapidamente sobre 4 princípios do relacionamento do homem com Deus.
São 4 princípios que são elementares, são necessários. Quantos aqui querem ter intimidade com Deus? Parece que agora diminuiu, hein? Vamos lá? Quantos aqui querem ter intimidade com Deus? Glória a Deus. Ok. Para nós termos essa intimidade, esse relacionamento, existem princípios estabelecidos por Deus que nós precisamos nos aderir a eles. O primeiro princípio é: não terás outro Deus além de mim. O que é esse princípio do não terás outro Deus além de mim? É o princípio da exclusividade. É o princípio do quê? Não entendi. É o princípio do quê? O que é o princípio da exclusividade? É só eu e uma amiga. Você já teve uma amizade com alguém? E aí ele chega assim e fala: se você for amigo de fulano, eu termino a amizade com você. Já teve amizade com alguém sim? Se você tiver amizade com fulano, na nossa amizade, você escolhe, ou eu ou ela, ou eu ou ele. Isso é o quê? Exclusividade. É aquela pessoa exclusivista. Se você for meu amigo, você vai ser amigo da Daniela. Se você for amigo, ela não sou seu amigo. Você escolhe, ou eu ou ela. É exclusividade. E Deus, irmãos, nesse sentido, Ele é um Deus exclusivista. Quer estar comigo? É só eu. Se quiser colocar outro junto comigo, não vai dar certo. Ou é só eu, ou então você sai sozinho e eu não vou seguir com vocês. Então, o primeiro princípio, irmão, o primeiro princípio do relacionamento de Deus com o ser humano é o princípio da exclusividade. Não tem como nós ser íntimos de Deus se não formos exclusivos dele. Não tem como nós termos afinidade com Deus se não nos reservarmos inteiramente para Deus. Por que não tem como? Jesus nos responde. Mateus capítulo 6, no versículo de número 24, Jesus diz assim: ó, não podeis servir a 2 senhores ao mesmo tempo, porque há de aborrecer um e agradar ao outro, há de amar a um e se afastar do outro. Não podeis servir a Deus e amar a um. Sabe o que Jesus está dizendo? A exclusividade para Deus é uma necessidade. Se você não tiver exclusividade para Deus, você não vai conseguir nada. Se você não tiver exclusividade no teu relacionamento com Deus, você não vai conseguir nada. Por quê? Porque Deus não divide parede com ninguém. Se tem alguém que não divide parede com ninguém, é Deus. Aleluia. A ideia de pé na igreja e pé no mundo para Deus não consegue funcionar. A ideia da metade da casa de um e a metade da casa de outro para Deus não funciona. Deus não mora de parede e meia com Satanás em uma habitação. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, não podeis ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios, e nem podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Isso é o que? Exclusividade. Ou você participa da mesa de Deus, ou participa da mesa dos demônios. Aleluia. Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de cá. Ou você senta na mesa de Deus, ou na mesa de Satanás. Não tem como você participar dos dois lados ao mesmo tempo. É isso que Deus está dizendo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim, a última parte: que comunhão tem a treva com a luz? Versículo de número 15. E que concordância há entre Cristo e Belial, entre os fiéis e os infiéis? Sabe o que ele está dizendo? Não existe ligação entre o lado de Deus e o lado do diabo. Ou é um lado ou é outro, ou é uma mesa ou é outra, ou está de um lado ou está de outro. Aleluia. Por que muitas pessoas não conseguem crescer no seu relacionamento com Deus? Porque elas ficam divididas entre o mundo e a igreja. Elas ficam divididas entre Deus e Satanás, entre as propostas de Satanás e a mesa que Deus preparou para elas. E aí algumas pessoas tentam fazer uma consonância, tentam fazer uma ponte entre uma coisa e outra, mas diz 1 João capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz e nele não há sombra de trevas alguma. Versículo 6, se alguém diz que está nele anda em treva, esse tal é mentiroso e nele não está a verdade. Aleluia. Deus, irmão, ele não aceita dividir espaço com o diabo. Glória a Deus. O relacionamento com um Deus, para dar certo, você tem que abandonar as coisas de Satanás. É verdade. Tiago capítulo 4, versículo 4 está escrito assim: adúlteros e adúlteras, ou infiéis e infiéis, depende da tradução. Não sabeis que a amizade do mundo constitui-se uma inimizade contra Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. É verdade. Porque, irmão, Deus não aceita. Qual é o problema da nossa atualidade em relação a essa questão do relacionamento dos homens com Deus? Porque as pessoas, e a maioria dos crentes do século XXI, eles querem ter
um relacionamento com Deus sem se divorciar do diabo. Meu irmão, tem como alguém casar com a outra pessoa sem se divorciar do primeiro casamento? Não. Você já viu alguém lá no cartório dizer: eu estou querendo casar com esse fulano, com essa fulana, mas eu não me divorciei do fulano que eu era? Não tem como. Nenhum juiz vai fazer um casamento de uma pessoa que está separada se divorciar com outra pessoa. Para você casar com alguém, se você se separou de outrem, você tem que fazer o divórcio, senão não tem como. Você sabe o que é isso? Se você quer entrar em um relacionamento com Deus, você tem que divorciar de Satanás. Aleluia. Se você quer entrar em um relacionamento com Deus, você tem que divorciar da mesa do diabo de tudo quanto Satanás te oferece. Aleluia. Não tem como haver relacionamento com Deus sem fazer o divórcio com o inferno. Para nós ter relacionamento com Deus, nós temos que quebrar o nosso vínculo com o diabo, fazendo um divórcio espiritual. O que é quebrar um vínculo, irmão? É cortar o cordão umbilical. Aleluia. Tem pessoas que estão na igreja, mas o cordão umbilical dele ainda está no mundo. Tem pessoas que nasceu, entre aspas, para a igreja, mas o cordão umbilical ainda continua no mundo. Ele ainda está ligado pela lei ao diabo, ao inferno, a Satanás, porque não se divorciaram. Estão tentando um relacionamento com Deus sem divorciar do relacionamento de Satanás. Mas essa noite eu quero dizer para você: se quer ter intimidade com Deus, precisa cortar os laços com este mundo, precisa cortar os laços com as trevas, para viver na luz do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Glória. Não tem como ter relacionamento com a luz vivendo em trevas. Para que tenha relacionamento com a luz, tem que divorciar das trevas. Esse é o primeiro princípio do relacionamento de Deus com o ser humano. Não terás outro Deus além de mim. Exclusividade. Tem que ser exclusivamente meu. Tem que ser unicamente meu. Segundo princípio do relacionamento de Deus com o homem: não farás para ti imagem de escultura. Aleluia. Que princípio é esse? O princípio da iconoclastia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Que princípio é esse? Da iconoclastia. A palavra iconoclastia significa literalmente quebrar as imagens, destruir as imagens. Qual que é a ideia aqui, queridos? A ideia é que Deus nem aceita você ter outro Deus e nem ficar como Ele, mas representando a sua divindade através de imagem. Por quê? O povo antigo era muito assim. Se eles criam em um Deus, eles construíam uma imagem para relacionar aquele Deus. Um exemplo disso você tem em Êxodo capítulo 32. Se você observar Êxodo 32, Arão faz 2 bezerros de ouro, lá no pé do Monte Sinai, enquanto Moisés está 40 dias lá em cima. Preste atenção, Arão faz 2 bezerros de ouro e diz assim: ó, esse aqui é o Deus, o Deus Moloque, é o Deus Boi, é o Deus Baal. Não, esse aqui, se você pegar o texto original hebraico, está escrito assim: ó, esse aqui é Iavé. Iavé é o nome exclusivo do Deus de Israel. Se ele tivesse escrito assim: ó, esse aqui é Elohim, ou seja, é um grande Deus, é uma divindade. Mas quando ele diz esse aqui é Iavé, o tetragrama, ele está dizendo: esse aqui é o Deus de Israel. E para complementar, ele diz assim: que nos tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Sabe o que Arão está dizendo? O Deus do céu está representado em 2 bezerros perante vocês. É isso que Deus vai aceitar. Isso aí que no castiga. É você representar a divindade através de imagem. É você representar o sagrado através de escultura. Queridos, o segundo princípio do relacionamento de Deus com o homem é: Deus não aceita a representação para estar no seu lugar. Por quê? Qual que é a ideia da representação? Você faz a representação, aí você coloca a representação e aí você se prostra diante da representação. É por isso que ele diz: nem te encurvarás a ela e nem a elas servirás. Por quê? Quando você faz a representação, você se encurva diante dela, você se prostra perante ela e, entre aspas, você está clamando a Deus, mas representado por ela. É o caso de Arão e os bezerros de ouro. Esse aqui é Iavé que nos tirou do Egito, mas Iavé está do céu. Iavé não pode ser representado por nada, mas Arão, para evitar a pressão do povo, ele representou Iavé em 2 bezerros. Aleluia. Agora prestem atenção, queridos. Deus, irmão, ele se opõe estagnamente, terrivelmente contra a representação de imagens.
Veja o que diz. Isaías capítulo 42, o versículo de número 8. Deus diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Você vai pro telefone, meu filho? Pode ser na cadeira. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, e nem a minha adoração às imagens de esculturas. Veja que Deus é terrivelmente contrário à ideia da representação por imagem. Salmo 115, versículo de número 4, 5, 6, 7 e 8. Deus diz assim: as imagens de esculturas são obras da mão do homem, são obras da sua própria mão. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som alguma sai da sua garganta. Versículo 8: semelhantes a ele se torna aquele que se prostra perante elas. Deus estava dizendo: essas imagens, elas nada são. Mas ele diz: mas eu, o Senhor, estou no céu assentado em um alto e sublime trono. Louvado seja o Senhor. Deus, ele não aceita no seu relacionamento com ele nada para o representar. E algumas pessoas tentando firmar relacionamento com Deus coloca a cruz como uma representação. Irmão, a cruz pode até ser símbolo da salvação, porque nela Cristo morreu. Mas quando eu coloco a cruz, eu estou trazendo um objeto para fazer representação do divino. Quando eu carrego uma cruz pendurada no pescoço e digo que eu estou carregando Jesus, eu estou representando Jesus em uma cruz. Quando eu coloco uma cruz, um crucifixo na minha parede, eu estou representando o divino no crucifixo. Quando eu coloco uma imagem dentro da minha casa, em cima dos meus móveis, aonde quer que for, no meu carro, em cima do painel, no retrovisor, seja aonde quer que for, eu estou representando o divino pela imagem. E isso Deus não aceita desde o princípio. No relacionamento de Deus com o ser humano, o homem tem que ir diretamente ao seu Criador. Glória a Deus. Deus não aceita, irmão, nenhuma representação e nem uma intermediação. Há outros que dizem que entre Deus e o ser humano estão os santos, estão os sagrados, está a Virgem. Mas não existe ninguém que está entre Deus e o ser humano nesse relacionamento. Desde o princípio Deus diz: não vai fazer imagem, não vai fazer representação. Eu não quero nada diretamente comigo aqui. É eu com você, você comigo. Nada de imagem interferir nisso. E quando você chega no Novo Testamento, Jesus diz em João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: entre você e o Pai está eu. Ninguém vem ao Pai se não passar pelo caminho que sou eu. Aleluia, Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. Aleluia. O relacionamento para ir bem com Deus, irmão, ele não pode ter intervenção de terceiros. Ele não pode ter intervenção de terceiro. Eu não posso fazer a minha oração olhando para um crucifixo. Eu não posso fazer a minha oração olhando para uma imagem, porque isso é contrário ao princípio do relacionamento com Deus. O princípio do relacionamento com Deus é: eu sou um Deus invisível. Diz a Bíblia que Deus, ele habita em uma luz inacessível. E ele não aceita ninguém o representar. Ninguém pode representar Deus para nós. A única coisa que nós sabemos é que o nosso Deus, ele está perto, mas ele também está longe. Ou ele está longe, ele também está perto. Jeremias 23, versículo 24 diz: porventura sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, como também Deus de longe. Versículo 23, versículo 24 diz: esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja. Aleluia. Ele está dizendo: não há ninguém para me representar. Sou eu mesmo que estou perto de ti. Sou eu mesmo que estou junto de ti. Sou eu mesmo que estou contigo por onde você for.
crucifixo, não precisa levar uma imagem, não precisa levar uma santa, pode ir sem nada, porque eu mesmo estarei contigo, eu estarei contigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Enquanto alguém quer carregar Jesus em um crucifixo, em uma imagem, alguém quer carregar Jesus em um símbolo, nós carregamos Ele dentro de nós. Ele diz na sua palavra, 2 Coríntios capítulo 6 e o verso 16: vós sois o templo do Deus vivente, o Espírito de Deus habita em vocês. Aleluia. Ele não anda no crucifixo, ele não anda numa imagem, ele não anda no símbolo da cruz feito no peito ou na cara. Ele anda dentro do coração de quem teme ao Senhor. Ele anda dentro do coração daquele que é fiel ao Senhor. Oh, glória. Não adianta ter crucifixo no para-brisa despendurado do carro, em cima do painel, porque isso não resolve de nada. O que nós precisamos é ter a presença do Senhor na nossa vida, é ter relacionamento puro com Deus. Há quantos iludidos com imagens, há quantos iludidos com símbolo, e quando vê o trem ficando feio, faz o símbolo da cruz, pega sal grosso, coloca na mão. Isso não resolve de nada. O que precisamos é da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O diabo não tem medo de crucifixo, o diabo não tem medo de imagem de Santa Maria, de São João, de São Pedro, mas o diabo ele corre de marcha ré quando ele vê um crente cheio do poder do Espírito Santo de Deus. O diabo não encara um crente cheio do poder, o diabo não encara um crente que tem intimidade com Deus, porque Satanás sabe que quem tem intimidade com Deus, aonde ele estiver, se ele abrir a boca e orar, os céus se abrem e a glória de Deus desce. Aleluia. Santo é Deus. Aleluia. Terceiro princípio do relacionamento de Deus com o homem. Terceiro princípio do relacionamento de Deus com o homem: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 7. Aleluia. Que princípio é esse? O princípio do respeito e do temor. Preste atenção, estou caminhando para terminar. O terceiro princípio do relacionamento de Deus com o homem é o princípio do respeito e do temor. Queridos, aonde não há respeito, não há relacionamento. Aonde não há respeito, não há amizade. Não tem como você ter amizade com alguém que não tem respeito. Não tem como você ter amizade com alguém que não te respeita, que não te trata com respeito, que não te trata com cuidados. Quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Ele está dizendo, o terceiro princípio do relacionamento comigo é respeito e temor. Se não tiver temor e não tiver respeito, não tem amizade. Se não tiver temor e não tiver respeito, não tem relacionamento. E aí Deus diz assim, Malaquias capítulo 1, e o versículo de número 6. Deus diz assim, o filho honrará o pai, e o servo honrará o seu senhor. Mas se eu sou pai, aonde está minha honra? E se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Sabe o que Deus está dizendo? Israel, não tem como ter relacionamento contigo, você não tem respeito, você não tem temor, você não tem respeito, você não tem temor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 é escrito, o princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. Irmão, sem temor e sem respeito não há relacionamento. Por que muitos crentes não conseguem ter relacionamento com Deus? Porque não tem respeito e não tem temor. Não respeita a Deus, não respeita a sua palavra, não respeita os princípios, não respeita os mandamentos, não tem respeito, não tem temor diante da voz de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 é escrito, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que é escarnecer? Zombar. Deus está dizendo, o Senhor não deixa ser zombado. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, irmão, o terceiro princípio para haver um relacionamento com Deus é ter respeito, é ter temor. Hoje as pessoas não conseguem ter relacionamento com Deus porque não respeitam as coisas espirituais, não tem temor pela pregação, não tem temor pela palavra de Deus. A palavra de Deus às vezes é pregada e as
pessoas estão tirando sarro, as pessoas estão zombando, as pessoas estão fazendo da palavra de Deus o que quiser, dos dons espirituais, Aleluia. das coisas espirituais, tratando com desrespeito. E aí não tem como ter relacionamento. Para ter relacionamento com Deus, primeiro, tem que ter exclusividade. Segundo, não pode representar Deus por nada. Terceiro, precisa ter respeito e temor ao Senhor. E quarto lugar, eu termino agora. Quarto lugar. Quarto princípio do relacionamento com Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificado. Sabe o que Deus está dizendo? Quarto princípio para haver relacionamento tem que haver disposição. Aleluia. Tira o dia de sábado para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Você tem que tirar tempo para mim, senão não tem como nós ter relacionamento. Não tem como você ter relacionamento com uma pessoa que você não tem tempo para conversar. Não tem como você ter relacionamento com uma pessoa que você não tem tempo para dialogar. Não tem como você ter relacionamento com uma pessoa que você não tira tempo para ela. O relacionamento, uma das bases do relacionamento é o tempo. É o diálogo, é a conversa. Então, o quarto princípio do relacionamento de Deus com o homem é o tempo. O tempo, irmão, é o nosso sacrifício maior para Deus. Paulo diz em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos pela compaixão de Deus, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? O sacrifício melhor que você pode ofertar para Deus é o seu tempo, é a sua vida, é a sua disposição. E aí, irmãos, às vezes nós viemos ofertar o tempo para Deus, mas nós viemos só a carcaça e o coração fica fora. Às vezes a gente vem só a carcaça, mas o coração fica longe. Isaías 29, 13, Deus diz assim através do profeta Isaías: esse povo, ele honra a mim com os lábios, mas o coração está distante. Sabe o que Deus está dizendo? Eles me honram com a carcaça, mas o coração está distante. Sabe o que é isso? É um tempo ofertado para Deus, mas um tempo doentio, um tempo que não é perfeito, um sacrifício que não é bom. Irmão, quando nós ofertamos para Deus um sacrifício que não é saudável, o que é o sacrifício que não é saudável? É aquele tempo mal ofertado. É aquele tempo que a gente tira para Deus, mas a gente tira para Deus de qualquer maneira, com a cabeça lá de fora, com irreverência, com falta de respeito, de qualquer maneira. É um sacrifício faltoso perante Deus. E aí Deus diz assim, Malaquias capítulo 1, versículo 8: vocês ofertam sobre o altar animal cego, animal coxo, animal doente, e ainda pergunta: em quem nós estamos te desprezando? Aí Deus diz assim: pega esse animal doente, cego e coxo e oferta para o teu governador e vê se ele vai aceitar. Sabe o que Deus está dizendo? Nem o governador não quer esse tipo de oferta que estão fazendo. Uma oferta doente, uma oferta estragada, uma oferta sem qualidade. Irmãos, quando eu falo de tempo para Deus, eu falo de tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É aquele tempo que você tira e entrega ele com perfeição para Deus. É aquele tempo que você tira para Deus e entrega ele com prazer, com alegria. Não tem como ter relacionamento com Deus se não tiver tempo para Ele. O quarto pilar do relacionamento de Deus com o ser humano é o tempo. O ser humano tem que tirar tempo para Deus. Agora, queridos, olha para mim, estou terminando. Nós estamos vivendo um dia onde as pessoas não têm mais tempo para Deus. As pessoas não conseguem ter tempo para Deus, mas querem ter relacionamento. As pessoas não conseguem tirar tempo para Deus, mas querem ter intimidade. As pessoas não conseguem tirar tempo para Deus, mas querem ter experiências espirituais. E aí Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, ó: sabe, porém isso, que virão tempos trabalhosos. O que é os tempos trabalhosos, irmão? É o tempo que nós estamos vendo, onde as pessoas vivem o tempo todo correndo de um lado para o outro, e ninguém tem tempo para Deus. Ninguém tem tempo para orar. Ninguém tem tempo para cultuar. Ninguém tem tempo para fazer uma oferta boa, saudável para Deus. O tempo das pessoas se desperdiçam. Queridos, prestem atenção para mim agora. Jesus contou uma parábola em Mateus 22, verso 5. A parábola das bodas. E Jesus disse que um rei foi dar uma festa de bodas de casamento para o seu filho. E convidou um monte de gente. Quando chegou na hora da festa, Jesus disse que o dono da festa falou assim, ó: vai aos convidados e avisa eles que tudo está preparado para eles virem
no versículo 5 diz assim, ó, que um foi para o campo e outro foi cuidar dos seus negócios. E ninguém pôde ir para a festa que foi preparada. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou convidando a todos, mas muitos não têm tempo para participar da minha festa. Eu estou convidando a todos, mas muitos não têm mais tempo para mim. Muitos não têm mais disposição para mim. Muitos não conseguem mais vir participar das minhas bodas, da minha mesa, da minha festa. Há quantos que não têm mais tempo para Deus? Há quantos que não têm mais tempo para passar nem sequer meia hora na presença do Senhor? Há quantos que não conseguem tirar nem um dia mais de adoração ao Senhor? Por quê? Porque estão tão preocupados com os cuidados dessa vida. Estão tão preocupados com a riqueza. Estão tão preocupados com os afazeres. Estão tão preocupados com as coisas deste mundo que não conseguem mais tirar tempo para Deus. Aleluia. Jesus, em Mateus 13, no versículo 22, ele fala sobre a semente que caiu entre os espinhos. Aleluia. Aquela semente que foi semeada entre os espinhos, que ela cresceu, mas os espinhos cresceram e sufocaram. Em Mateus 13, 22, Jesus diz assim, ó, a semente que caiu entre os espinhos é aquela pessoa que recebe a mensagem com alegria. Mas os cuidados dessa vida, sufocam a semente do Evangelho. As preocupações dessa vida sufocam a mensagem do Evangelho. E ela não consegue crescer. Sabe o que é isso? É pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, mas deixam as coisas desse mundo tomar um espaço de Deus. As coisas desse mundo se tornam os espinhos que arranca dele o tempo de Deus. Há quantas pessoas que tinham intimidade com Deus, mas hoje não tem mais? Há quantas pessoas que tinham vida espiritual, mas hoje não tem mais? Há quantas pessoas que tinham dons da parte de Deus, mas hoje não tem mais? Porque os espinhos dessa vida sufocaram. Orava, hoje não ora mais. Jejuava, hoje não jejua mais. Consagrava, hoje não consagra mais. Cultuava, hoje não cultua mais. Tinha um tempo para Deus, hoje não tem mais. Os cuidados dessa vida sufocaram. É por isso que Deus estabeleceu o quarto princípio lá atrás. Quer ter relacionamento comigo? Tira o sábado para nós dois. O sábado é meu. 6 dias você vai trabalhar para você, mas um dia você vai ter que tirar para mim. Aleluia. E aí, irmãos? Nós chegamos num tempo onde as pessoas não conseguem tirar mais nada de tempo para Deus. Não conseguem tirar mais nada de tempo. Estão sendo sufocados pelos afazeres do dia a dia, pelas preocupações do dia a dia. E a palavra diz, Paulo sola novamente, 2 Timóteo 3:1, saiba, porém, isso, que virão tempos trabalhosos. Os tempos trabalhosos chegou, aonde o homem corre de um lado para o outro, de um lado para o outro, de segunda a segunda, de sexta a sexta. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para cultuar, não tem tempo para adorar, não tem tempo para buscar. Os espinhos dessa vida estão sufocando a mensagem do Evangelho, estão morrendo espiritualmente, perdendo a afinidade com Deus, perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Fala de bendito Jesus, em nome de Jesus. E uma pergunta ecoa fortemente essa noite. Deus. Marcos capítulo 8, versículo 36. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Espírito de Deus está falando conosco essa noite. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final ele perder a sua própria alma? Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta quebrar os meus princípios, não adianta quebrar as minhas regras e achar que vai dar certo, porque não vai dar. Não adianta ganhar o mundo inteiro, entrar nos tempos trabalhosos, para lá e para cá, de um lado para o outro, correndo, investindo, crescendo, construindo,
Aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 8 a seguir, Jesus conta uma parábola e eu termino aqui. Jesus conta a parábola de um homem rico, que ele plantou na sua terra grande fazenda, grandes plantações, ele fez uma plantação grande. Chegou o dia da colheita, irmão Paulo. Diz o texto que os trabalhadores saíram colhendo. Colheram. Chegaram para ele e diz assim: meu senhor, a colheita foi grande, não cabe nos celeiros. Não cabe nos celeiros, o que nós vamos fazer? Ele diz: derruba o celeiro. Derruba, joga por terra, para quê? Faça celeiros maiores, construa grandes celeiros. E diz a Bíblia que os trabalhadores foram lá, derrubou o celeiro, pegou madeira, fez um celeiro maior, encheu de plantação até entupir. E aí chegaram e disseram: o celeiro está lotado de plantação. Aquele homem levantou a sua cabeça e diz: minha alma, folga-te, alegra-te, desfruta-te, porque tu tens abundância no teu celeiro. Versículo 20, Deus diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o teu celeiro lotado, para quem ele será? Deus está falando conosco essa noite. Não adianta ter fartura, mas não ter relacionamento com Deus. Não adianta ter fartura, mas não ter o nome no livro da vida. Não adianta ter riqueza, ter poder, ter glória, ter celeiro lotado, se não tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Não vai ter direito à árvore da vida. Eu convido você a estar de pé neste momento. Há quatro princípios para o relacionamento com Deus. Você tem que viver exclusivamente para Ele. Você não pode fazer imagem para representar Ele. Você tem que ter respeito por Ele. E você tem que ter tempo para Ele. Se você não tiver essas quatro coisas, você não vai conseguir chegar lá. Se você não tiver essas quatro coisas, você não vai conseguir chegar lá. Tem que ser exclusivo dEle, tem que adorar somente a Ele, tem que respeitar Ele, tem que ter tempo para Ele. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. João capítulo 15, versículo de número 14. Jesus diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Sabe o que ele está dizendo? Não vai ter amizade se não seguir regra. Não vai ter amizade se não seguir princípio. Não vai ter intimidade se não passar pela porta. Não vai ter nada se não entrar pela rédea. Deus quer tomar este lugar aqui essa noite. Deus quer tomar este lugar aqui essa noite. Deus está dizendo para alguém: não deixe os espinhos te sufocar. Não deixe os cuidados da vida te sufocar. Não deixe as coisas deste mundo te sufocar. Tenha tempo para o teu Criador. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Você tem que ter tempo para adorar a Deus. Você tem que ter tempo para derramar lágrima na presença de Deus. Você tem que ter tempo para chorar na presença do Senhor. O relacionamento com Deus não constrói de qualquer maneira, não. O relacionamento com Deus não faz de qualquer maneira, não. Para ter relacionamento com Ele tem que passar pela porta. João capítulo 10, versículo 1, ele diz que Ele é a porta, mas quem não passa pela porta das ovelhas é ladrão e é salteador.
relacionamento comigo e com você, irmão. Deus quer ter relacionamento comigo e com você, irmão. Mas Ele quer que a gente segue o princípio. Tira tempo para Ele, resguarda tempo para adoração, tira tempo para o jejum, tira tempo para a palavra, tira tempo para a oração. Ai, eu serei. O Espírito de Deus quer tomar as nossas vidas aqui essa noite. O Espírito de Deus quer encher essa casa de poder e de unção. O Espírito de Deus quer encher as nossas vidas. Mas Ele está dizendo: tem que ser da meu jeito, tem que ser da minha vontade, tem que ser dentro dos meus princípios, para que eu possa encher-vos da minha glória, para que eu possa encher-vos da minha glória, para que eu possa encher-vos da minha glória. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco que tem preparado para quem será se hoje pedires a tua alma? Não adianta correr de um lado para o outro, não adianta querer investir, se tornar alguém importante de status social. Isso não te leva a lugar nenhum. O que te leva à mansão celestial é o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pode ter carro, pode ter casa, pode ter nome, pode ter posição, pode ter fama, pode ter status. Se não tiver o nome no livro da vida, não vai entrar no céu de glória. Aleluia. Eu quero orar com vocês aqui essa noite agora. Eu estou sentindo uma glória soberana de Deus aqui neste lugar. Eu quero que você feche os seus olhos e levante uma das suas mãos, se puder, ao céu agora. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir para o Espírito de Deus renovar a tua vida espiritual. Quem sabe os espinhos estão te sufocando. Quem sabe os problemas estão te sufocando. Quem sabe as angústias estão te sufocando. Quem sabe você está como a semente na beira da estrada. Quem sabe você está como a semente no meio das pedras. Quem sabe você está como a semente no meio dos espinhos. Mas o teu Deus essa noite está aqui para mudar esta situação espiritual que você está vivendo e fazer você fluir e brotar e crescer essa noite. Feche os teus olhos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assopra sobre este lugar aqui essa noite. Meu Deus, pelo poder da tua palavra pregada, aonde tiver um coração aberto agora, aonde tiver um coração aberto agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai encher desse coração do poder do Espírito Santo agora. Vai encher desse coração do poder do Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a graça de Deus sobre a tua vida agora. Receba a graça de Deus sobre a tua vida agora. Receba a graça de Deus. Você que está sendo sufocado pelos espinhos, em nome de Jesus, salta por cima deles agora. Pela fé, salta, salta, salta. Salta por cima deles agora pela fé. Diga: espinho, nunca mais você vai me sufocar. Espinho, nunca mais você vai me sufocar. Vai pela fé, vai, 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 vai. Pela fé agora, diga: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ai, meu Deus, eu vi uma mão estendida aqui na direção da porta agora. Eu vi com os meus olhos carnal aberto. Eu tenho certeza que a mão de Deus está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Vai recebendo graça de Deus agora. Vai recebendo graça de Deus agora. Vai pisando sobre os espinhos agora. Vai pisando sobre os espinhos agora. Diga para esses espinhos: nunca mais. Pela fé, nunca mais. Nunca mais, nunca